Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Tema da semana: a aliança. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia, é bom demais poder contar com a sua audiência, estarmos juntos para estudarmos mais da Palavra de Deus. Estamos indo para os últimos encontros aqui desta temporada, onde estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Estamos vendo como Deus, em todas as épocas, em todos os momentos, sempre procurou salvar o seu povo. Eu tenho a certeza que tem sido uma grande bênção para você que tem acompanhado, que tem buscado na Palavra de Deus a orientação. Sempre é bom lembrar que nós temos um guia de estudos, a cada temporada nós temos um novo guia, mas esse guia nos leva à Palavra de Deus. Os nossos convidados que retornam nesse segundo encontro, pastor Edilson Cardoso, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, poder estar aqui compartilhando esse conhecimento, que a gente aprende na Bíblia, na lição, no guia de estudos. E o privilégio de poder estar falando aí aos nossos ouvintes, aos nossos professores de escola sabatina, aos nossos líderes da igreja que estão envolvidos e focados em cumprir a missão de Deus, Então, nosso abraço a todos eles, pastor? Muito bom. Só para lembrar que quando o pastor se refere a professores de escola sabatina, você que talvez não pertença à comunidade adventista do sétimo dia, é que nós temos as reuniões no sábado pela manhã da nossa escola sabatina. Como em algumas comunidades existe a escola dominical, nós temos a escola sabatina no sábado pela manhã, onde nós nos reunimos para discutirmos o assunto que é apresentado aqui no Lições, que está em nosso guia de estudos. Seja bem-vindo, pastor, que é líder da Igreja Adventista na região sul do estado do Paraná, em duas áreas, que é a área que cuida da escola sabatina, e também a área de motivação para que cada membro de uma comunidade adventista leve a mensagem de salvação, testemunhe para todas as pessoas. Isso mesmo, pastor. Privilégio. Pastor Kleber Ziviani, ele que é líder dessas duas mesmas áreas para a região central, a área administrativa que cuida da região central do estado de São Paulo, meu colega, pastor, meu colega de escritório, pastor Kleber Ziviani. Pastor Gilmar, pastor Edilson, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. A gente sempre está junto lá no escritório, E para mim é uma alegria também, novamente, estar aqui junto com essa equipe maravilhosa, Lições da Bíblia. E já deixo também, pastor Gilmar, meu abraço, Meu abraço aí à minha esposa querida, Nalva, minha filha Rebeca, meu filho João, e também a todos os queridos professores da Escola Sabatina, toda a equipe da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Paulista Central. É muito bom nós estarmos aqui para aprender e todo esse conteúdo tem sido muito proveitoso para eles que estão a cada sábado diante de alunos com seus guias de estudos, aprendendo mais a Palavra de Deus. Muito bom, você viu que ele fez média com a Nalva 2 vezes, hein? Tá bem, parabéns. E agora, pastor? Tem que fazer também, Mande seu abraço. Preciso mandar aquele beijo carinhoso, para a Júlia, mandar um beijo para a Karen, para a Casey, saber que elas estão aqui no coração também, Muito Toda bom, a família, muito bom. Uma família muito querida, A gente tem contato com a família do pastor Kleber, uma família muito especial, seu menino, sua menina. Qual a idade deles mesmo, pastor? O João tem 3 anos e a Rebeca já está com 11 anos. 11 anos. A Rebeca que é missionária, pastor? É bem animada e tem lá feito o trabalho do Senhor conforme o dom que ela recebeu. Que beleza, que beleza. E os seus filhos, qual a idade, pastor? Casey com 9 e a Karen com 12 anos. Que bênção. Vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Edilson, por favor, vamos suplicar a iluminação ao abrirmos a palavra. Por favor. Grande Deus, nosso Pai, estamos diante agora de um momento especial onde Tua palavra será aberta. Queremos que o Senhor venha nos usar para, ao comentarmos esses temas, transmitirmos a Tua vontade
para o seu povo, para cada um de nós, e assim termos a certeza de que o Senhor está nos guiando em todos os momentos de nossa vida. Ilumina-nos, é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que você que acompanha a TV Novo Tempo, que assiste o programa Lições da Bíblia, deseja conhecer mais da Palavra de Deus. Talvez eu estou falando para você que está assistindo pela primeira vez o programa ou talvez esteja ligando na TV Novo Tempo pela primeira vez. Nós queremos oferecer para você a revista Princípios, que é uma série de estudos da Bíblia, onde você vai descobrir que existe lógica para a sua existência. É gratuito, é só você acessar o endereço que está aí na sua tela e você vai receber na sua casa, não custa nada. Simplesmente a sua disposição em deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e que você entenda que Deus tem propósitos maravilhosos para você e para a sua família. Amigos, aqueles que têm o guia de estudos, talvez peguem aqui o tema que nós vamos abordar hoje, que é a aliança, e você tem que, mas por que está se trabalhando esse tema dentro dos escritos de Jeremias? A gente vai entender um pouquinho isso, vamos entender um pouquinho mais para frente isso, quando a gente estudar o capítulo 31 do livro de Jeremias, os versos 31 a 34. Mas eu queria situar aqui, talvez para aquele que está ouvindo, vai ouvir pela primeira vez a respeito desse tema, porque o Senhor sempre esteve preocupado ao longo da história a estipular, a estabelecer uma aliança com os seus filhos. Primeiro, a gente compreende através do estudo da Bíblia que o pecado entrou no mundo. Então, houve uma separação entre Deus e o homem. E agora, para que esse relacionamento fosse retomado, a Bíblia nos mostra esse conceito da aliança, no qual Deus toma uma iniciativa desde lá do Éden, né? Ou seja, Deus se compromete plenamente em salvar o ser humano. Ele estabelece essa aliança, esse compromisso de salvação que depois será renovado ao longo da história bíblica, né? Para aquele que está assistindo o programa agora e talvez não tenha contato direto com a palavra, quero só abrir uma janelinha, que queria que vocês explicassem aqui. O que é estar perdido? O que significa estar perdido? E por que no estar perdido, aí encaixa esse resgate, essa disposição de Deus em criar uma aliança para que o homem fosse perdido resgatado? Seria uma linguagem espiritual, né? Para mostrar o afastamento do ser humano em relação a Deus. No exemplo que o pastor Kleiber usou, ao Adão e Eva transgredirem, pecarem contra Deus, houve esse afastamento. O fato de eles estarem afastados de Deus, longe de Deus, então, caracteriza-se como o perdido. E isso nós trazemos em toda a história da Bíblia, trazendo para o nosso dia a dia hoje também, né? Aquela pessoa que não tem a aceitação de Jesus como seu Salvador pessoal, Jesus deixa claro que aquela que não aceita o Senhor. Que não aceita, exato, né? Ele está na categoria dos perdidos. Né? Ok. Pastor, o senhor quer comentar? Porque eu quero fazer referência ao primeiro verso. Você pode comentar enquanto eu... Sim, no relato bíblico, nós vimos que Deus criou tudo perfeito, criou o ser humano com livre-arbítrio e havia deixado uma orientação, uma lei, né? Porém, os nossos primeiros pais, eles desobedeceram e a partir do momento que eles desobedeceram a palavra de Deus, eles se encontraram perdidos. A Bíblia diz que certamente morreriam. Porém, naquele momento mesmo, lá em Gênesis capítulo 3, Deus revela então a sua aliança, a sua forma de salvar o ser humano. Ele se compromete em salvá-lo através de uma promessa muito especial, que ao longo do estudo nós vamos visualizar a que ela se refere ou a quem ela se refere. Muito bom. Então, não estar próximo ao Senhor significa, ou não aceitar o Senhor como meu Salvador, significa estar perdido, ok? Perfeito. Eu penso na
Aquele que talvez seja bom, seja uma boa pessoa, pague os seus impostos, tenha uma vida decente, mesmo se ele não encontra ou não aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele pode se encontrar nessa situação, ou se encontra nessa situação. A Bíblia mesmo diz, né, pastor, no livro de Romanos, já que estamos nesse ponto, né, Romanos capítulo 3, a Bíblia diz assim, é um conceito muito, muito importante, né? Romanos capítulo 3, no verso 10, diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então essa é uma realidade que a Bíblia apresenta de um estado, né, de um status de perdido, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, e somente por meio de uma aliança que Deus faz, nós podemos sair desse status para algo superior, algo salvífico. Muito bom, eu só quero acrescentar o verso 23, está na sequência aí, você sim. citou ele nas suas palavras, em suas palavras aí, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em realidade, a perdição não é simplesmente um comportamento, mas também é um estado natural que nós nos encontramos. Natural. E precisamos ser transformados. Exato. Isso é mais para situar, porque a gente vai entender, eu creio, a aliança quando a gente entende por que nós precisamos dela. A razão dela existir. Né? Exatamente, exatamente. Eu quero fazer a primeira referência, até o guia não separou uma parte específica, cita somente na introdução, mas é o texto do capítulo 3 que o pastor Kleber apresentou, e o verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O guia de estudo se refere a essa, né, como uma aliança adâmica. Podemos compartilhar aqui? Aqui nós vemos já a primeira intervenção de Deus, né? A consequência natural do pecado seria a morte. E ali, quando eles resolveram transgredir a orientação divina, dizendo para não comer do fruto do bem e do mal, eles, ao fazer isso, eles corriam o risco, agora, ou melhor, receberiam naturalmente a morte. Mas Deus, já desde o princípio, ele já pensou num plano de redenção. E essa aliança, inicialmente colocada aqui agora, já vai remeter à descendência de Adão, especificamente ao seu descendente, como Jesus lá na cruz, colocando então fim a essa era de pecado. Ao ele morrer, ele estaria terminando com a intenção de Satanás, né, de querer tomar a humanidade para si. Então, aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele já fez parte dessa aliança adâmica, que começou lá no princípio, no próprio Jardim do Éden. Né? Muito bom. Pastor, você quer... Parecia que estava tudo perdido, né? Porque Deus criou... Como nós terminamos o último encontro. Isso, exatamente. Então, Deus formou nos referindo à destruição de Jerusalém, vocês estão cativos, parece que está tudo perdido. Deus formou o homem do pó da terra, né? Ou seja, Deus criou-os de maneira extraordinária e agora eles caíram, eles vacilaram e o juízo aqui seria a morte. Porém, é exatamente nesse momento onde parecia que estava tudo perdido e agora Deus então revela mais uma vez o seu amor e estabelece uma aliança, estabelece um compromisso de salvação. Porém, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, era preciso algo acontecer em decorrência do pecado que cometeram. E pela aliança que Deus estabeleceu, o próprio haveria de se fazer carne, dar a sua vida em resgate desses que falharam aqui e de todos os outros que viriam após eles. Então, Deus estava providenciando, através desse compromisso, a salvação. E aí eu queria compartilhar, queria que vocês explicassem. A salvação está no guia. A salvação que Deus provê é um dom imerecido. É a resposta humana, e a resposta humana a esse dom, em certo sentido, o cumprimento da parte humana de acordo, é fidelidade e obediência. Então, o Senhor provê uma coisa que eu não mereço, mas
está ali a solução. Sempre vem do Senhor, né? Às vezes, e nós vamos tratar mais a esse respeito hoje, né? Há muita discussão por aí dizendo, lá no Antigo Testamento a salvação era por obras, era por lei, pelo contrário, né? É impossível qualquer um ser salvo pelas obras ou por qualquer coisa parecida com isso, senão por uma iniciativa divina. Então é isso que essa aliança nos mostra. O homem estava perdido, não tinha chance alguma. Até fugiu, né? Tentou se esconder. E Deus é o primeiro evangelista. Onde estás? Onde vocês estão? Ele toma a iniciativa e ele estabelece porque os ama essa aliança que nós vemos na Bíblia. E lá no Éden ele estava mostrando, se referindo ao sacrifício de Jesus Cristo como Salvador e ali estabelecido para sempre os laços com a humanidade, né? Acho que essa é a grande questão. Quero adiantar um pouquinho. Gênesis capítulo 9, nós temos a aliança de Deus com toda a humanidade, através, 9, verso 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Verso 12, este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O Senhor está colocando aqui, fazendo com que o povo, ao olhar para o arco-íris, o povo recebesse uma mensagem. Qual era esta mensagem? A mensagem inicial ali era que a terra não seria destruída novamente, né, com água. Então, um dilúvio global não existiria novamente. E para Deus firmar essa promessa, então, ele cria essa aliança, né? Ele coloca lá no céu o arco-íris. E o arco-íris, hoje, a gente pode contemplá-lo, embora a ciência queira explicar, né? Queira explicar que é a luz do sol que vai passar pela gotícula de água e quando ela passa por ali, ela reflete as cores diferenciadas. A explicação é correta, mas a razão de acontecer isso é a aliança de Deus com o ser humano, né? Então, toda a humanidade pode ter a certeza de que Deus está se lembrando de nós ao colocar o seu arco ali, né? O arco-íris, né? Muito bom. Nós vamos para o intervalo, eu sei que o pastor está aqui com uma observação para fazer e nós voltamos já, tá bom? Renovando ainda mais, relembrando ainda mais as alianças que o Senhor estabeleceu com o seu povo ao longo da história. Nós voltaremos já. Deus criou o mundo todo e o ser humano. O Criador ama a sua criatura. Ele nos ama, mesmo se não correspondemos esse amor para com Ele. Não podemos separar sua justiça do seu amor. Ele é perfeito e nunca muda. Sua vontade é que possamos ser parecidos com Ele em mente e caráter. Esse requisito é encontrado tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Deus faz uma aliança com seu povo, com todos nós. Isso representa uma grande responsabilidade. Deus deseja ser uma aliança com o ser humano. Nós podemos ver isso através dos profetas no Velho Testamento e através de Jesus no Novo Testamento. A unidade entre Deus e seu povo é muito maior do que qualquer relacionamento terreno. Essa é uma das razões por que temos a escola sabatina, para crescer em unidade. Vamos todos amar a palavra de Deus, seus servos, sua igreja e nossa família. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos entendendo hoje que Deus está preocupado com a nossa salvação e em toda a história criou, renovou o compromisso, o seu compromisso de salvação. Pastor Kleber. Na aliança, agora que nós vemos representada pelo arco-íris, existe muito conteúdo, né, em cima daquilo.
Nós sabemos que antes disso ocorrer, houve um período, o período antediluviano, e muitas pessoas, mesmo ouvindo a mensagem de Deus, acabaram não atendendo a mensagem do Senhor. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, chegou a uma situação dramática, difícil, e aí, de fato, veio uma correção. E a família de Noé creram no Senhor, entraram dentro da arca. Então, quando nós contemplamos hoje, e agora vem o ponto, né? Quando nós contemplamos o arco-íris, pode ter até respostas científicas para isso, mas isso faz uma alusão direta, primeiro, a uma realidade da perdição e do pecado, mas ao mesmo tempo da promessa e da salvação que Deus nos traz, que Deus trouxe e nos traz hoje também. Vamos sublinhar essa frase que eu creio que é importante, que se refere à perdição e ao pecado, quando nós olhamos. Exato. Isso nos relembra a perdição e o pecado, a destruição e... Ao mesmo tempo, a promessa de Deus, a salvação e a renovação da aliança do Senhor com a humanidade, né? Com o seu povo, que isso se revela também entre os animais e outros aspectos também, como nós vimos aqui. Interessante, eu creio que nós devemos olhar agora, cada telespectador, depois daquela chuvinha, geralmente que vem o arco-íris, né? E nós necessitamos de muita chuva, que venha muita chuva, né? Amém. Né? Que venha muita chuva aí, né? Lógico, para nesses momentos difíceis que a gente tem passado, mas que venha chuva e ao presenciarmos o arco-íris, que a gente lembre do pecado, da destruição, mas que a gente lembre da salvação plena que o Senhor oferece e um dia definitivamente oferecerá para a gente. Queria destacar, pastor, que a qualidade, ou melhor, a quantidade de pecado nessa época pré-dilúvio chegou ao extremo que Deus não poderia suportar. E aí veio a necessidade do dilúvio. E Jesus, ao estar ali com seus discípulos, já orientando a cada um de nós, ele faz menção a isso. E ele coloca como sendo também a parte final deste mundo, que os pecados estariam parecidos com os pecados do povo que viveu antes do dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé. Exatamente. E agora vem a esperança para nós. Se nós estamos olhando o nosso mundo hoje, percebendo que os mesmos pecados descritos ali são os que hoje se refletem no nosso dia a dia, na sociedade que vivemos, a esperança então é qual? Que aquela aliança, ela em breve vai se cumprir agora com relação à salvação, com relação à volta de Jesus, né? Então, como nos dias de Noé, foi o alerta está dado. Agora é hora de nós renovarmos diariamente essa aliança com Deus, né? Para participarmos da bênção que Ele vai nos dar. Muito bom, quero citar a referência do texto que o senhor colocou, Mateus capítulo 24, verso 32. Em realidade, aqui ele está falando da necessidade da vigilância. O verso 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, e aí o 38 vai explicar, as pessoas estavam tão envolvidas com envolvidas com o mal, com o pecado, que não perceberam, né, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma boa referência. Podemos ir adiante? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho o que o Gui apresentou como a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, 15 de 1 a 5 e 17 de 1 a 14. Só especificamente para você que talvez não tenha o guia, mas acompanha o programa e vai aí ao texto bíblico, mesmo que você tenha, né? Lógico, o guia está me levando ao texto bíblico. Podemos explicar um pouquinho qual foi a base dessa aliança que o Senhor fez com Abraão? E aí faz referência ao texto de Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Deus, ele vai executar os seus propósitos no mundo. E o grande objetivo de Deus no mundo é salvar aquele que se perdeu.
Entendemos isso por missão de Deus, né? Missão divina. E agora, dentro desse plano de Deus, ele elege alguém chamado Abraão. Não simplesmente para, né? Não para ser o queridinho, né? Mas para que a partir de Abraão, outros povos, nações, pessoas, famílias pudessem ser abençoados. Por isso, em Gênesis 17, no verso 2, faz essa referência à aliança, né? Diz ali, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Mais uma vez, nessa aliança que Deus faz com Abraão, Deus toma essa iniciativa, parte do Senhor para cumprir os seus próprios planos, fazer essa aliança com Abraão, que deveria ser uma aliança que se estenderia a outras pessoas, a outros povos, para benefício deles, para a salvação deles, né? É interessante pensar nisso porque sempre há uma intenção. Sempre há uma intenção. Que é de salvar. Deus tinha um propósito. Eu escolhi você, mas o propósito que eu escolhi você, eu quero salvar você, mas quero que você seja uma bênção para todas as pessoas. Pastor, eu queria destacar aqui 2 detalhes com relação à aliança com Noé e com Abraão. Com Noé, ela foi feita após o dilúvio, ou seja, as pessoas já estavam salvas, eles estavam ali já celebrando, né, agora essa aliança pós-dilúvio. E com Abraão, ele também não precisou fazer nada para receber essa aliança, ou seja, algumas pessoas destacam que para você ser salvo, você precisa praticar algo. No caso da aliança de Noé, eles já estavam salvos e depois foi feita a aliança. Abraão, ele apenas creu. Aqui, o nosso guia de estudos, ele traz que no original do hebraico, o verbo é an, que vem o vocábulo amém. Então, quando Deus fez essa promessa, fez essa aliança com Abraão, a parte de Abraão foi dizer o quê? Eu aceito. Eu digo amém apenas, né? Então, Deus, ele tomou conta de tudo. E o papel do ser humano foi simplesmente receber. Não precisou nenhuma ação, nenhuma obra, apenas após essa aliança, como gratidão, então, uma vez salvos, aí cumprir a parte do ser humano na aliança também, né? Eu vou explorar, acho que um pouquinho mais para frente, na próxima aqui, quero explorar um pouquinho essa questão da obediência. Mas eu só queria sublinhar aqui o verso de Gálatas, capítulo 3, verso 6, queria que vocês explicassem. É o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E o guia faz uma referência ao texto de Romanos, capítulo 4, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando a gente vai para a epístola aos Gálatas, há um contexto ali, né? Uma luta de Paulo com um grupo chamado judaizantes, que entendiam que poderiam e seriam salvos pela obediência específica à lei, e desconsiderando tudo aquilo que a Bíblia, a própria Torá já apresentava, o próprio Pentateuco já apresentava, e eles desconsideraram isto. Por isso, Paulo agora faz alusão a esse exemplo de Abraão, que era um personagem extremamente reconhecido por aquele povo. E Paulo argumenta dizendo que a aliança feita com Abraão teve como base a graça, na qual foi aceita mediante a fé. E essa aliança com Abraão, ela fez toda a diferença, não pelo fato de Abraão em si, mas especialmente por causa do descendente direto, Jesus. E a Bíblia nos mostra que como que Abraão poderia de fato realmente abençoar todas as pessoas da terra? Na verdade, através da sua descendência, através do seu descendente, chamado Jesus Cristo, a Bíblia diz que foi derribada as barreiras
E agora em Jesus, não só o judeu, mas todo aquele que não é judeu, pode entrar em aliança e pode se tornar filho de Abraão mediante a fé. Então, esse é algo extraordinário que a Bíblia nos apresenta, algo lindo, né? Muito bem lembrado. Posso ir adiante? Vamos lá, pastor, mas deixa eu só destacar mais Por uma favor. frase que o guia traz para nós aqui. O fato de que Abraão teve oportunidade de realizar obras que resultaram da salvação não significa que as obras o salvaram. Ok. Aí entra o contexto que o pastor Kleiber acabou de colocar para nós. Exatamente. E aí o texto de Romanos 4:3, né? Ele creu e isso Ele foi imputado. foi imputado de justiça, né? Se foram as obras, então ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus, né? Se foram as obras. Muito bem lembrado. Quero trabalhar um pouquinho a aliança do Sinai e nós já chegaremos aí no contexto de Jeremias, quando o Senhor vai fazer a nova aliança, aliança do Sinai. O texto para referência é Êxodo capítulo 24. Eu queria que vocês explicassem aqui para o nosso telespectador. O contexto, né, do livro de Êxodo, o próprio nome já diz muita coisa, né? Um êxodo do povo. O povo de Deus havia sido escravo, né, no Egito, e agora, por meio de Moisés, eles foram libertos, né? Deus, através de Moisés, libertou o povo. E agora, uma vez libertos da escravidão, para que, a partir de então, pudessem glorificar o nome de Deus, crescer, aprender e avançar, Deus estabelece essa aliança que a gente chama de aliança do Sinai, que mais uma vez, segundo o próprio livro, né, de Êxodo, capítulo 24, no verso 5, por exemplo, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, mais uma vez apontando para o aspecto da substituição, né, com holocaustos, com sacrifícios, e ali Deus faz essa aliança, e o povo, naquele momento, responde: tudo o que falou o Senhor, faremos. E nós vamos ver que há um desafio, né? Há uma dificuldade quanto ao povo fazer aquilo que de fato praticou. Então, em Êxodo capítulo 24, nós vemos a aliança de Deus com Israel sendo estabelecida no Sinai, e Deus agora dá suas orientações, seus ensinamentos e sua lei ao povo. E só para lembrar, talvez, para aquele telespectador que talvez não tenha muito conhecimento, não tenha muito contato com isso, a referência do verso 6, pastor, na sequência, Moisés tomou, eles ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos e novilhos, Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Só para lembrar o telespectador o significado desse sacrifício, né? Esse sacrifício sempre a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, né? E isso tem que ver tudo lá no começo de tudo. Então agora, por meio dos sacrifícios de animais, né, de novilhos, de cordeiros, aquilo simbolizava, aquilo apontava para um outro sacrifício que viria no momento oportuno, né? E sempre isto era feito como um ato de fé, de crer na remissão do pecado que apontava para o Senhor Jesus. Nós vamos para o intervalo, voltamos já, guarda a sua observação, nós já voltaremos, não saia daí, e aí tem a observação do pastor. Voltamos já. Estamos voltando para o nosso último momento. Vou começar já agradecendo, porque talvez no final não dê tempo. Pastor Edilson Cardoso, obrigado por estar com a gente, foi uma grande bênção. Pastor Kleiber Ziviani, uma grande bênção, foi bom vocês estarem aqui. Deus abençoe muito a vocês, a família e a atividade que vocês desempenham na área administrativa, que trabalham no sul do estado do Paraná, região sul,
E a sede fica em Curitiba, né? Curitiba mesmo. Da área administrativa. Isso. E o pastor Kleber aqui na região, na sede fica na cidade de Campinas. Muito obrigado, viu? Observação. O verso aqui, 8, tomou Moisés aquele sangue... No capítulo 24 de Êxodo, é isso? Isso, relembrando ali. Sim. E aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança. Então, este sangue, desde o primeiro cordeiro que foi morto, representava o Cordeiro de Deus, como disse João Batista ao ver Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí é que entra as colocações iniciais que nós acrescentamos, de que todo aquele que crê em Jesus e aceita Jesus, ou seja, aceita o sangue do Cordeiro na sua vida, ele então recebe esta salvação, esse presente de Deus, né? Muito bom. Só queria fazer referência ao verso 12, pastor. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Nós temos aqui que Deus coloca diante deles um caminho de felicidade. Plenamente, né? Como nós vimos, a aliança estabelecida por meio do sangue, que logo nos aponta para algo exterior a nós, além de nós. Mas agora, uma vez que temos essa aliança estabelecida com Deus, aceitamos ao Senhor Jesus, a graça que me é oferecida. O mesmo Espírito que começou a boa obra em vós, Ele quer completá-la. E o nosso grande alvo, né, o grande alvo do cristão, do discípulo, é ser cada vez mais parecido com o seu mestre. E se quer ser parecido com o seu mestre, precisa aprender quais são os ensinamentos do mestre, quais são as leis que o mestre tem a apresentar. Por isso, o Senhor, então, através de Moisés, concede ao povo as suas leis, para que eles pudessem viver cada vez mais e melhor, glorificando o nome de Deus, tendo paz, alegria e felicidade plena. Esse era, de fato, o plano, o objetivo. Muito bom. Agora chegamos ao livro de Jeremias, o capítulo 31. Eu gosto muito do capítulo 31 de Jeremias. Tecnicamente, a gente chama o capítulo 31 de uma mensagem restauracionista. A gente não pode nunca esquecer o contexto que Jeremias vivia, de perseguição a gente viu ao longo desses encontros que a gente teve nessa temporada, que a gente está tendo. A gente não pode esquecer da profecia que ele estava fazendo. Então, só para lembrar, né, ele era num contexto de apostasia, de perdição, o povo que estava longe do Senhor. As profecias, né, se eles não mudassem o caminho, eles iriam para o cativeiro. E o capítulo 31, Jeremias tem na parte inicial, antes de ir para o verso 31, aqui, mas até o verso 26, esse é um sonho, né? Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. O Senhor está dizendo que vai cuidar, que vai estar com eles, que o Senhor não vai abandonar, né? Mas o verso 31 até o 34, o Senhor declara que uma aliança que Ele vai fazer com o seu povo. Poderíamos explicar, vou ler o verso 33, tá? Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Aqui nós temos a renovação da aliança, né, como o texto começa colocando, mas também não apenas não é exatamente uma nova aliança, mas é Deus novamente se aproximando do povo. E ao mencionar esse texto com relação às minhas leis, a gente volta à lição da semana passada, né, o estudo que a razão principal do povo ter sido levado ao cativeiro foi eles deixarem
de guardar os mandamentos, deixar de cumprir as leis que Deus colocou, como a parte que era a obrigação do povo. E agora Deus vem e diz o quê? Vou ensinar de novo as leis para vocês, vou imprimir a minha lei na mente de vocês. E o objetivo da lei aqui também era o quê? E agora está dizendo que vai ser no coração. Exato. Era para ter aquilo na mente, no coração, para eles terem aquilo como algo natural. Não como uma obrigação, não como a condição para ser salvo, né? Se eu guardar a lei, serei salvo, se eu não guardar, não serei salvo. Então Deus deixou aqui agora como a renovação da aliança. Essa aliança que tenha um objetivo, que era sempre, lembrando, né? Buscar salvar aquele que estava perdido, né? Pastor. Na aliança no Sinai, nós temos lá o livro das leis, né? Moisés escreveu, temos os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. E o povo até havia prometido, né? Que iria cumprir. Mas a história revela que não cumpriram, ou seja, eles assim não avançaram com essa aliança, né? Eles vacilaram. E agora, através do profeta Jeremias, Deus anuncia, mais uma vez, essa nova aliança, que na verdade é uma aliança renovada, de que, a partir de então, dessa promessa de Deus, a lei não estaria mais apenas nas tábuas de pedra, nem nos livros da lei, mas Deus colocaria na mente e no coração. Então, nós percebemos aqui uma coisa muito interessante, que o grande problema nunca esteve com as orientações de Deus. Nunca esteve com a lei. Nunca esteve com a lei. Estava com o ser humano. Eles vacilaram. E agora Deus está mostrando que algo iria ocorrer que iria encher a mente e o coração deles com a vontade do Senhor, com a lei de Deus. Então, não há problema com a lei. Pelo contrário, pelo que nós percebemos, é algo ainda mais profundo, né? Algo ainda mais poderoso, porque vai ser colocado no coração, na mente, algo extraordinário. Eu queria explorar isso aqui um pouquinho. De alguma forma, nós podemos cometer o mesmo erro que aquele povo cometeu quando nós pegamos a obediência como uma forma de salvação e fazemos da vida religiosa um formalismo e não temos a lei impressa no coração? Eu só queria que vocês respondessem isso, e eu quero fazer referência a Romanos 7,12, porque não há problema com a lei, só para confirmar aqui, pastor, o que você falou. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas a gente pode repetir esses mesmos erros da formalidade ou de salvação através de obras? Esse texto de Jeremias, ele traz para nós a aliança sendo renovada já com a promessa para quando o povo voltasse do exílio. E eles realmente, ao voltar do exílio, colocaram em prática esse texto. Só que agora eles já Quando eles voltaram do exílio. Quando eles voltaram. Só que agora eles foram para o outro extremo. Então eles colocaram a lei como a garantia de que eles jamais seriam exilados. Então Deus mandou a gente guardar a lei. Eu vou obedecer porque eu não quero voltar para lá. Talvez por medo. E aí colocaram a lei como sendo, isso e pronto. E aí eles colocaram as diversas maneiras de guardar a lei, começaram a criar as formas de destrinchar cada item da lei e colocar pesos e pesos. E quando Jesus chegou, ele disse, olha, vocês são os doutores da lei, vocês ficam acrescentando leis em cima de leis que nem vocês são capazes de guardar. Então, Jesus ele teve uma barreira muito grande com as pessoas agora em mostrar que o foco da lei era algo para ser feito após a salvação, após aceitar Jesus, e não ser o princípio básico da salvação, guardar a lei. E é o que acaba acontecendo no nosso contexto hoje. Tem gente que, inclusive, coloca até, vamos colocar aí um título do adventista, né, como os guardadores da lei. Mas não é isso. Nós sabemos que a salvação não depende em nada de guardarmos a lei, né? Se fosse depender de nós, jamais teria condição de ser salvos. Exatamente. Pastor Kleiber. E o ponto que faltou, né, para que tudo corresse bem, me parece que em Hebreus capítulo 4, no verso 2, nos faz essa referência. E a gente agora vai poder entender melhor essa relação
e também avaliar dentro de nós mesmos como estamos. Diz assim, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O autor de Hebreus aqui, ele está dizendo que as boas novas foi-lhes apresentado, como também foi apresentado a eles. Eles é o povo de Deus no passado. As mesmas boas novas. Porém, ali eles viam como uma sombra, né? Como algo que deveria se concretizar no futuro. E aqui já havia se realizado. Mas o ponto é que, o que faltou? Faltou, de fato, um relacionamento de fé com o Senhor. Faltou eles compreenderem que a religião, né, a vida religiosa tem que ser pautada por um relacionamento de amizade com Deus, de conciliação com Deus. E a partir desse relacionamento, Deus então opera o seu querer e efetuar. E de fato faz eles melhores do que eram, né? Porque antes, impenitentes, perdidos, desobedientes. Mas uma vez agora em aliança, salvos em Cristo, já não mais daquela forma. Podem até não ser tudo aquilo que devem ser, porque a gente chama de um processo de santificação, né? Mas ao mesmo tempo é completo, porque é por meio da fé em Cristo Jesus. E às vezes a gente pode cair num formalismo religioso e fazer isso, seguir uma regra aqui, uma regra ali, mas se não tiver ligado à videira, se não tiver de coração aceitado a soberania de Deus, a salvação de Deus, não resolve, não adianta. E aí cai no mesmo erro deles. É interessante, na fala eu estou pensando aqui, o Senhor não está descartando as responsabilidades que todos aqueles que o aceitam como Salvador têm. O Senhor não está fazendo isso. Eu creio que vale a pena a gente sublinhar o texto bíblico de Jeremias 31, 33, quando ele diz: eu vou imprimir as minhas leis também no coração, na mente vou imprimir as minhas leis e também no coração. Então, mais uma vez, o problema não estava com a lei. Com a lei. Aliás, o texto está dizendo que é algo de Deus ainda aqui. Deus vai imprimir, parte do Senhor. O Senhor vai colocar no coração daquele de quem? Jeremias, daquele que o busca de todo o coração. Aquele que quer relacionar-se e manter a sua aliança com Deus. Deus coloca isso na alma humana. Em termos práticos, se eu vivia abusando das pessoas, né? Se eu vivia prejudicando outros, a partir do momento que eu tenho um encontro real e pleno com Jesus, Deus coloca um outro sentimento agora no coração. Eu estou sublinhando isso porque talvez alguns se sintam até incomodados, mas qual é o papel da lei? Onde ela está? Então, só para dizer que o pastor fez uma referência interessante, a salvação vem através, é a graça que nós colocamos lá na introdução, é imerecida, certo? E pela fé eu aceito essa salvação. Mas vai fazer parte da minha vida, o Senhor vai imprimir no meu coração, na minha mente, vai fazer parte da minha vida aquilo que Ele deseja, que é o caminho de felicidade. É interessante a gente lembrar. Só para a gente não dar a impressão de que, né? Então, eu não tenho responsabilidade. Eu tenho, mas isso é aquilo que você falou do relacionamento. Está aqui, o Senhor está colocando aqui, está colocando aqui. Pode. Interessante lembrarmos que uma aliança para acontecer, ela precisa ter duas partes, né? Deus era o autor da aliança. Ele coloca ali as partes que ele cumpriria, mas também tinha a parte que o povo deveria cumprir. Mas o povo só faria sua parte depois de ter aceitado a aliança. E aí vem então o quê? Primeiro recebemos a salvação, aceitamos essa graça imerecida, né? E depois de salvos, agora como gratidão a Deus, nós vamos o quê? Cumprir a nossa parte da aliança. Deus já cumpriu a parte dele. Agora a nossa parte, por gratidão, por amor, por ter essa lei impressa no coração, né? Aí vem o sentimento, não é mais a razão. É o sentimento por Deus, esse relacionamento que o pastor Kleber colocou. E prazeroso não como um peso que se coloca sobre mim. Eu quero terminar, nós temos aí 2 minutinhos, mas rapidamente,
O guia colocou que a nova aliança tem aplicação dupla na profecia de Jeremias. Primeiro se refere ao retorno de Israel para Deus e a atuação divina, nós colocamos. Mas em segundo refere-se à obra de Jesus, o Messias, cuja morte ratificaria a aliança e mudaria o relacionamento entre os seres humanos com Deus. Ou seja, aquilo que você colocou, eu aceito a Jesus, agora eu tenho um relacionamento com Ele, eu vivo, há um comprometimento. E aí o guia colocou assim, há uma relação direta da primeira com a segunda vinda. E nós temos uma cerimônia que nos lembra isso. Podemos compartilhar isso com o telespectador? Por favor. Pode falar, pastor. A cerimônia da comunhão, né, ou a Santa Ceia, como mencionamos, né? Paulo, ele ali em 1 Coríntios, né, 11, ele demonstra como é essa cerimônia da comunhão. E ele faz referência a duas coisas. Ele faz referência ao pão, representando o corpo de Cristo, ao suco da uva, representando o sangue de Jesus. Nós vimos anteriormente que o sangue de Jesus estava totalmente relacionado à aliança, né? Então agora, a oportunidade que Deus dá para nós a cada dia, a cada vez que participamos desta cerimônia, né, é relembrar o quê? Esta salvação que nos foi oferecida pela graça. Então, participar dessa cerimônia da comunhão, relembrando a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, faz com que esse processo da salvação a cada dia venha se materializando na nossa mente. Ok. Só para sublinhar que esses dois emblemas, o pão sem fermento e o puro suco da uva, o vinho sem o álcool, né, sem a fermentação, eles são símbolos. Eles não se tornam, eles são símbolos desta aliança que um dia o Senhor Jesus Cristo fez com a gente. E a Bíblia apresenta para nós, né, nesses termos de nova aliança. Em outro texto fala de eterna aliança. Por que nova aliança? Lembramos que desde o momento que Deus estabeleceu a aliança no Éden, envolvia o sacrifício de animais, com sangue de animais. Bem lembrado. Mas sangue de touros e bodes não é capaz de remover pecados. Por que nova aliança agora? Porque antes era através de sangue de animais, né? Mas agora é o próprio sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Muito bem lembrado. Quero agradecer muitíssimo. Vamos orar a Deus agradecendo. Pai do céu, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Nós aceitamos o Senhor, queremos aceitá-lo, que o Senhor imprima no nosso coração e na nossa mente, que o Senhor coloque a salvação, coloque a sua lei, em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo encontro aqui no Lições da Bíblia.